Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, quinta-feira, 23 de janeiro de 2025. Estou na área com o Joaquim Marques para comentar as últimas notícias do Glorioso, um pouquinho do jogo de ontem. Eu não aguento mais falar sobre a derrota do Botafogo para o Volta Redonda, esse início bizonho de campeonato carioca. Ontem eu fiz uma live 1h20 falando sobre o jogo. Hoje já gravei um podcast do GE. Vou deixar para o Pitbull, que eu tô levando para passear sem focinheira hoje, hein? Olha lá, cuidado. Os mais sensíveis mudem de canal, não assistam o Setor Visitante, que eu acho que o Pitbull vem com tudo. Ou então o Pitbull tá até sem forças aí para falar desse time alternativo aí do Botafogo. Já já ele vai comentar aqui e vamos falar também, né, dessa notícia que o GE trouxe da negociação pelo Bitelo, que esfriou, e o Botafogo ganhando concorrentes. Isso rapaz, parece que tá subindo no telhado. Antes de passar a bola pro Pitch, deixa eu colocar aqui o banner, lembrar a todos vocês a importância de ajudar o Setor Visitante. Primeiramente, chegando junto no like, assistir o vídeo. Como é que o Tarsilo fala? É o like preventivo. Agora já não me lembro mais o que ele fala, mas assim, já é para chegar e já dar o like, não só no Setor Visitante, mas em todos os canais que vocês gostam, ativar as notificações, assistir, se inscrever nessa birosca, e também tem um clube de membros a partir de R$5, beleza? Bom, rapaziada, deixa eu passar agora para o Joaquim, que ontem teve uma missão ingrata, né? Afinal de contas, como ele participa aqui do canal, ele foi obrigado a assistir Botafogo e Volta Redonda, vitória do time de Volta Redonda por 2-1 no estádio Newton Santos. Você me perdoa, Joaquim? Eu te perdoo, né? Você tem crédito, né? Já é um amigo de tanto tempo. Ninguém é perfeito, né? Todo mundo comete falhas. Realmente foi um negócio constrangedor esse jogo de ontem. A gente falava aqui em off antes de começar o vídeo, eu falei que parecia pelada de criança na escola, no ensino fundamental, né? Que vai todo mundo correndo ao mesmo tempo atrás da bola, né? Que um dá um bico na canela do outro, fura, cai no chão, né? Futebol de sabão, como o Lelê falou. Foi isso, esse comentário do Lelê, eu gargalhei aqui sozinho, do nada, quando você me contou. Aquele gol do lado foi muito futebol de sabão. Muito. Aquela criança sem coordenação motora que não sabe jogar futebol direito e vai dar um bico na canela do cara. Cara, foi. Olha, ontem foi um negócio. Eu acho que foi pior do que dos outros jogos, cara. Ontem foi. Eu não sei. Assustador. Assustador. Pode ser. Até ontem o que eu falei é que a sensação que eu tenho é que cada parada que o Carlos Leiria tem para dar uma arrumada no time, piora. É inacreditável o jogo de ontem. Começa e fala assim, não, tá equilibrado. Aí, gol do Volta Redonda, gol do Botafogo. Aí tem a parada técnica, desanda. Aí vai pro intervalo. Fala assim, pronto, agora ele vem com alguma, né? Vai fazer alguma alteração, vai mexer no time e tal. Piora, o segundo tempo tava horroroso. Aí tem um jogador expulso e uma parada logo a seguir. Você fala assim, pronto, agora ele vai preparar esse time para conseguir, né, pelo menos empatar a partida. E piora, a melhor oportunidade, né, depois da expulsão, foi do Volta Redonda, uma bola que o Vitinho deu no pé do atacante adversário. Cara, inacreditável o trabalho do Carlos Leiria, bem ruim, cara. Olha, Joaquim, 4 jogos, 3 derrotas, e essas 3 derrotas o Botafogo com um jogador a mais por um tempo considerável em pelo menos 2 delas. O Maricá jogou o jogo inteiro com um jogador a mais e ontem 20, 30 minutos com um jogador a mais. Não, é um negócio inacreditável. Aquele ditado que diz, né, que de onde você menos espera, aí é que não vem porra nenhuma mesmo, né? Mas assim, eu confesso que eu não consegui ficar puto com o time, com o Botafogo, com o Carlos Leiria. Eu fiquei puto comigo mesmo, assim. Eu parei, eu botei a mão na cabeça assim na frente dele, eu falei, meu Deus, cara, não é possível que eu tô parado assistindo isso. E aí a Mônica passou, né? Olha que você já assistiu coisa pior, hein? Ou não? Pelo menos, como eu falei, né? Esse a gente acorda assim e vê que era só um pesadelo, né? Que não é o Botafogo de verdade, né? A gente já viu coisa pior porque era o Botafogo mesmo, disputando o Brasileirão,
sendo rebaixado, enfim. Mas até minha esposa parou, olhou e falou, que jogo é esse? Aí ela via aquela imagem assim que mostra que parece arquibancada vazia, aquela cara de pelada de final de Depressão. ano. Isso aí vale alguma coisa? Eu falei, não. Mas enfim, vamos tocar o barco aí, falar do que você quiser que a gente fale aí, fazer esse vídeo aí. A partir desses primeiros jogos, né, a gente pode falar algumas coisas sobre esse time alternativo do Botafogo, um time que a cada rodada decepciona ainda mais o torcedor, né? Se a gente tinha alguma expectativa que alguns jogadores poderiam ser aproveitados, né, a cada jogo a gente fica com menos esperança que isso possa acontecer. Ontem o Matheus Nascimento fez um gol e acho que o Matheus Nascimento... Belo gol. Belo gol, assim, a gente sabe que com a bola no pé ele tem intimidade, né, ele tem técnica, é um cara que sabe dominar, né, tem um bom passe. A questão é o envolvimento dele, a intensidade dele no jogo, questão física também, né, acho que está sem confiança, tanto é que eu não acho o Matheus enganador, acho que as categorias de base mostram que ele tinha, sim, muito potencial, mas ele ainda não conseguiu atingir nem 10% do potencial que a gente imaginava. Eu acho que ele precisa respirar outros ares. Fez o gol, mas mesmo assim não foi uma grande partida, né? Podia ter dado uma assistência para o PK, assim, talvez tenha sido ali um dos menos piores. Mas enfim, um outro jogador que a gente imaginava que fosse liderar, e talvez esse seja a grande decepção, é o Patrick de Paula, cara. O Patrick de Paula, inclusive, no início do jogo, perde um gol inacreditável, com a jogada que ele inicia, dá um passo pro Matheus, o Matheus segura, toca pro PK, o PK consegue um drible bonito, né, em cima do zagueiro do Volta Redonda e finaliza muito mal. Todos os chutes dele parecem field goal de futebol americano. Ontem um pênalti ridículo. Ah, mas o gramado estava molhado, sintético. Ah, pelo amor de Deus, né? Quantas pessoas a gente viu escorregar durante a partida, né? O Patrick de Paula tá muito mal, e aí passa por confiança, passa por questão física. É um jogador, talvez, que mais vem decepcionando o torcedor do Botafogo, até porque foi o mais caro. O Botafoguense criou uma expectativa alta. Teve ali a fala do Tairo, né? Esse é o ano do Patrick de Paula, e tá sendo um ano, né, trapalhões do Patrick. Patrick realmente com 4 jogos pra gente esquecer. Cauê também muito mal, substituído. O Newton, coitado, jogando improvisado como lateral direito. Aí não tem nem muito o que falar. Mas esses jogadores, e principalmente o técnico, vem decepcionando bastante o torcedor do Botafogo. É como se a gente chegasse à conclusão, e acho que já pode chegar, né, de que não tem muito do que aproveitar pensando no restante da temporada, né, Joaquim? O que é triste, né? É triste. Não, esse cenário todo aí é triste. O Carlos Leiria, com todo respeito, cara, com todo respeito, não tem condição. Não tem condição. Ele não conseguiu apresentar nada que a gente pudesse tentar aliviar, passar um pano ali. E é como você fez ali, falou em tom de brincadeira, mas é uma brincadeira com fundo de verdade. Parece que a cada jogo, a cada parada técnica, a cada intervalo, ele consegue deixar o time pior. Agora, comparado com Volta Redonda, né? Volta Redonda, você vê que é um time mais organizado, bem treinado dentro do que pode. Eu achei que o Botafogo era muito na base da individualidade. O primeiro tempo, vai lá, Yarlen, tenta fazer alguma coisa aí. E o segundo tempo, vai lá, Lobato, faz algum troço aí, porque de maneira organizada, a defesa muito mal, treinada também. Tecnicamente, os caras são ruins, né? Tecnicamente são ruins, mas assim, mal treinado, mal posicionada. Porra, meu irmão, liberdade que os jogadores do Botafogo davam para os caras do Volta Redonda saírem jogando. Pô, um negócio assim, triste, brother, triste. Eu vou te falar. Primeiro eu quero frisar uma coisa, porque ontem eu falei na live que o Matheus Nascimento é um engodo. E eu não me arrependo de ter falado isso, mas é importante eu frisar, porque o engodo ele é esse sentido assim de que é uma armadilha, né? Uma pegadinha. Você acha que aquilo ali, que aquele cara vai ser bom e na verdade ele te engana e não é aquilo que você esperava. Só que eu friso, eu acho muito importante falar disso, que não é por uma questão técnica, porque técnica o Matheus Nascimento tem. Ele não é um pereba, um caneludo.
Ele sabe finalizar, ele sabe dar um passe, ele sabe dominar uma bola. A questão dele é a intensidade. A intensidade do jogo. Ele parece assim que tá no mundo da lua, desconectado da realidade. É. E nos poucos momentos Ele que não você compete, né? não Ele não compete. compete. Exatamente, perfeito, perfeito. Parece que ele tá jogando uma pelada no churrasco com os amigos, assim, E às vezes pode até despretensiosamente. não ser pela cabeça dele, mas pela parte física também, de jogar Também, numa também. posição que ele não consegue competir fisicamente com os E, adversários, né? e eu nem acho que é uma questão da posição dele em campo, não. Eu acho que a posição dele é essa mesmo. Eu acho que ele não tem, além dele não ter aquela fome, aquela vontade, aquela gana, eu acho que ele também não tem ainda a condição física para disputar com os profissionais. Acho que tem que fazer um trabalho específico para ele, para uma questão física. Mas, enfim, eu não acredito mais no Matheus Nascimento. Eu acho que ele precisa de PK, novos ares. E o PK, cara, eu cansei dele também. Eu ainda tinha paciência, falando, não, o PK ainda pode dar jeito, vamos esperar, mas, porra, já deu no saco já o Patrick de Paula. É o que calma. Será é que o que não dá mesmo? Ontem a o- torcida vaiou. Não dá mesmo. Ah, cara, porque olha só, vamos lá, não é assim que eu falo assim, não, eu acho que o Patrick de Paula é um pereba e não tem Não é. condição. A questão não é Mas essa, a a questão é o questão é, seguinte, hã? ele com os profissionais, ele com o time principal, faz uma diferença. Você tá Então, jogando, você tem do lado ali o Vitinho e o Lindes, e você tem o Savarino e o Marlon Freitas. não, com certeza, mas eu ia chegar lá porque eu ia fazer um caminho para um outro ponto para chegar nisso aí, mas vamos lá. É, a questão do Patrick de Paula, eu acho sim que ele jogando com o time principal do Botafogo, a coisa ia ser diferente, porque esse time que está jogando, não só o time, como a situação da competição, que é uma competição assim, desagradável, né? Não dá nem vontade de ver os jogos. Então, fica aquele clima de fim de festa, que ninguém está afim de nada. Então, eu imagino que o Patrick de Paula, jogando uma competição que vale alguma coisa e jogando com o time principal, ele pode melhorar. Só que aí a pergunta é, como que ele vai jogar no time principal? Porque o time principal tem Marlon Freitas, Gregory, Danilo Barbosa e Alan. Aí como é que vai fazer para Ainda ver vem ele o Wendel, jogar? né? Ainda vem o Wendel. Então, assim, eu acho que chegou no limite. Eu vi até na live aí, teve gente que falou que o Patrick de Paula é a pior contratação da história do Botafogo. Eu não achei nenhum absurdo, não. Não que ele, como jogador, seja o pior jogador que o Botafogo já contratou. Mas se a gente levar em conta o fracasso da passagem dele pelo Botafogo e o valor que ele custou, eu não consigo fugir dessa conclusão de que é a pior contratação da história do Botafogo mesmo. Agora, Olha que ainda tem tempo para melhorar e calar sua boca, hein, Joaquim? não, mas olha só, aí é que tá. Às vezes eu falo um negócio aqui, aí depois vem alguém, o Joaquim falou isso. Gente, se o Patrick de Paula der a volta por cima, eu vou ficar feliz pra caramba, vou adorar. E tomara que ele dê a volta por cima, que jogue bem e que o Texas depois ainda consiga vender ele por um dinheiro bom. Enfim, eu quero o melhor para o Botafogo, ele é jogador do Botafogo. Eu só acho que ele até tem capacidade técnica para dar a volta por cima, eu só não vejo onde ele vai conseguir espaço para isso num elenco que tem Gregory, né, Danilo, Marlon, Alan, e vai chegar o Wendel. Infelizmente, eu acho que o bonde dele passou e ele perdeu. Agora, apesar do time, né, do Carlos Leiria, assim, um horror, o time horroroso e tal, eu não consigo, sinceramente, eu não consigo nem culpar 100% o Carlos Leiria e esses jogadores, porque quando e não é só o Botafogo, né? Porque os outros times também estão jogando com um time alternativo, também perderam um monte de jogos. O Flamengo ganhou a primeira ontem, vinha perdendo também. Eu acho que a gente tem sempre aquela sensação assim: quando entrar jogador reserva, o reserva entra com fome, porque ele quer mostrar serviço para o treinador, para ter mais oportunidade, para ganhar uma vaga. Eu acho que esse campeonato, no formato que ele está, os próprios clubes estão desprezando tanto o campeonato, que é um campeonato assim tão broxante, é a palavra, que eu acho que mesmo o jogador reserva, ele já entra em campo assim, meio baixo astral, meio assim, tipo, essa porra não vale nada. Não tem um senso de competição, sabe? Então, eu acho que até isso prejudica um time que já é ruim, com jogadores fracos, com treinador fraco,
sem esse senso de competição, eu acho que avacalha de vez o negócio. Olha, vamos falar então sobre mercado, e saiu agora no GE que o Botafogo fez uma proposta de 13 milhões de euros pelo Marlon Gomes. Marlon Gomes do Shakhtar Donetsk. Aí deixa eu colocar aqui na tela. Saiu agora mesmo, 11h45. Vocês estão vendo esse vídeo um pouquinho mais tarde, mas já temos aí, né, uma outra movimentação do Botafogo no mercado de transferência. O Shakhtar não respondeu e essa situação está indefinida. O Botafogo aumentou os valores e fez proposta de 13 milhões ao Shakhtar. Contudo, o clube ucraniano não respondeu, deixando o clima de indefinição. Marlon tem desejo de voltar ao Brasil e ver com bons olhos uma ida para o Botafogo. Só acho que é um jogador de uma posição que o Botafogo não está precisando tanto, né? O Marlon é volante. Você já está trazendo o Endel, você tem o Alan, você tem o meu Deus, o Marlon Freitas, você tem o Gregory, você tem o Danilo Barbosa, né? O Danilo Barbosa que pode sair no meio do ano, ele tem um contrato só até o meio do ano, não sei, né, se o Botafogo vai renovar com ele, até acho que seria interessante renovar com o Danilo, mas o Botafogo atacando muitos volantes nesse mercado de transferência. Um bom jogador, sim, mas eu acho que com a vinda do Wendel, o problema é esse, né? A gente também não sabe qual o planejamento, quem fica, de repente os caras já estão trabalhando para o Marlon não, para o Danilo sair no meio do ano mesmo, mas fica muita especulação para uma posição específica. Eu quero ver os atacantes, os pontas. Esse aí o Botafogo está precisando com mais urgência, né, Joaquim? Só que, se a gente for reparar, o elenco que o Botafogo montou ano passado era um elenco muito poderoso, muito forte e também bem equilibrado, porque se você analisar bem, todas as posições você tinha, às vezes, mais de um jogador para repor, né? Os volantes você tinha Marlon, Gregory, Danilo, Tietê e Alan, né? E de quebra ainda tinha o Cauê, né? Que quando foi preciso, ele entrou e fez um bom papel. Agora, eu acho que o Textor ele não dá ponto sem nó. Eu acho que para ele estar nessa busca aí pelos volantes do jeito que ele está, eu acho que ele está, de certa forma, já se precavendo aí para o futuro. A gente viu que no final do ano o Botafogo meio que estava querendo negociar o Danilo, né? Ele que não quis ir. Então, a gente não sabe no meio do ano como é que vai ser. A gente percebe assim, eu acho que o Botafogo não vai vender o Gregory e eu espero que não venda. Mas você vê que já chegou a oferta pelo Gregory do Palmeiras, do Atlético Mineiro, tinha chegado, né, do time lá do Arthur Jorge no Catar. Sabe-se lá, chega uma proposta irrecusável pelo Gregory no meio do ano. Eu acho que o Textor não dá pontos. Hã? Pelo Marlon. Pelo Marlon. Então, assim, eu acho que o Textor não dá ponto sem nó. Eu acho que tem alguma coisa aí para ele estar nessa busca pelos volantes. Tem algum indício aí de que vai ter gente saindo. Agora, bom, concordo também, quero que venham os jogadores, né, mais de ataque, né, um centroavante, né, os pontas e tal. E aí, eu vou colocar na tela essa informação do GE, da Jéssica Maldonado. Negociação por Bitelo esfria após término de prazo dado ao Botafogo para finalizar a contratação. O que aconteceu, Joaquim? O Botafogo primeiro fez uma proposta de 10, depois aumentou para 13, para 15 e chegou aos 18 que o Dínamo, né, queria. Só que o Botafogo queria pagar, queria dar uma entrada, né, ele sinalizou, com 2,5 milhões de euros. E os russos querem 10 milhões de euros por considerar que é um atleta titular e que está nos planos do Dínamo e que tem contrato até a metade de 2028. Então, assim, para o Botafogo, essa grana que os russos estão pedindo, ela teria um impacto no fluxo de caixa do clube nessa temporada. O Botafogo ficaria ali, talvez, com alguns problemas, dependendo de alguma negociação, de algumas premiações, né, para conseguir honrar com todos os seus compromissos. Os 2,5 milhões e o resto a prazo, o Botafogo consegue pagar, mas dar essa pancada logo desses 10 milhões... Olha, e os russos estão no direito deles. Os caras são ricos, não tem necessidade de vender. O Dínamo está na briga pelo título do Campeonato Russo, está 4 pontos atrás do líder, apesar de estar em quinto, né? Tem muito time aí discutindo esse título russo. E aí eu fico triste, né? Porque, pô, eu tava contando com o Bitelo, cara. Eu tava super animado com essa contratação.
E tem 2 concorrentes. Segundo a Jéssica Maldonado, um time da Itália e um time do Brasil podem avançar para contratar o Bitelo, e esses times teriam condições de bancar esses 10 milhões ou perto disso que os russos estão pedindo de entrada, Joaquim. É uma situação complicada. Eu também fiquei frustrado com essa notícia, porque a gente já estava até fazendo campinho aí com o Bitelo no time, e acho que seria um baita reforço. Eu acho que ele teria potencial para ser, de certa forma, assim, um pouquinho no lado esquerdo, né? Que o Bitelo joga pelo lado esquerdo, ele teria potencial para ser pelo lado esquerdo um pouquinho do que foi o Luiz Henrique pela direita. Um jogador agressivo, um jogador que joga em velocidade, parte para o drible, né? O Almada na esquerda era um cara mais construtor, né? Ele não era tanto um cara desse de partir com a bola em velocidade para o Bitelo liderando em assistências do Campeonato Russo, né? Também. Aí, Ele né? e o Wendel é o segundo, né? Você pega Mas os vídeos do Bitelo, tem muita finalização de fora da área, assim, muito gol de fora da área e muito passe também, né? Muita assistência. O cara que também tem essa visão de jogo, esse poder de construir, né? Mas com outras características, né, do Almada. Exato. Agora, isso sempre foi uma característica dos clubes russos, né? Inclusive, eu já falei isso aqui em outra live. Eu não sei o que o jogador de futebol tem na cabeça. Um cara, por exemplo, como o Luiz Henrique, cara, que hoje é quase titular da seleção brasileira, né? Mas não é titular absoluto ainda, mas fez jogos como titular, fez gol, enfim, tá em evidência, campeão da América, melhor jogador da América. Aí ir para o futebol russo é um negócio assim que não entra na minha cabeça. Eu acho que é coisa de empresário. O empresário fica louco querendo botar a mão na comissão. Então, se tiver a proposta de um time lá da Nicarágua, o empresário quer vender. Mas sempre foi característica dos clubes russos dificultar a negociação. Inclusive, muitas vezes o jogador brasileiro faz como fez o Luiz Henrique, primeira proposta que aparece, aceita e vai para lá. Aí daqui a 6 meses, um ano, tá desesperado, querendo ir embora, porque é um frio do cacete, é uma cultura completamente diferente da nossa, então o cara fica desesperado para ir embora, e o clube segura, faz jogo duro, fala, não vendo, foda-se, não preciso desse dinheiro, eu tenho dinheiro, não vou vender e dane-se. O chato é que, como o Botafogo não aceitou pagar esses 10 milhões à vista, né, e o resto parcelado, agora a gente corre o risco de, além de perder o Bitelo, a gente vê um rival aí, sei lá, o Palmeiras, sei lá quem aí, ir lá e buscar o cara, né? Isso vai ser um negócio horroroso. Tomara que não aconteça, né? Mas realmente é uma pena a gente perder esse jogador. Pois é, gente, vamos aguardar. Pode ser que o Bitelo ainda venha, o Botafogo não desistiu, mas tá complicado. Bom, pessoal, queria agradecer demais aí a participação de todo mundo. Aliás, não teve participação nenhuma, porque isso aqui é um vídeo. Mas vídeo, vocês estão... Não, é um vídeo, mas eu coloco como estreia, as pessoas estão comentando aqui no chat. Então eu queria agradecer a participação. Porra, já são os vícios, né? Normalmente é live, a gente parou aqui um tempo com os vídeos. Mas é bom isso, é divertido. É divertido. Mas vamos lá, então acabou. Acabou. Depois da noite eu volto aí para trocar ideia com vocês. Tamo junto. Valeu Joaquim.